Oi, Jane, tudo bem? Tudo, e você, Bruna? Muito frio? Muito frio, muito frio. Eu devo Em até São estar com Paulo, uma cara de quem tá com frio. tá muito gelado aqui em São Paulo. Pois é, agora estamos me dizendo que tá 16 graus aí, né? Sim, muito frio. Aqui hoje estava 4 graus de manhã. É, Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente começar. Boa noite, gurias. boa noite. Lá, a gente começa pelo ensino fundamental 2, tá? O primeiro projeto é o Pac-Man. Esse projeto Pac-Man me tirou assim, ó, do... ah, me tirou assim do sério. Não fizesse um projeto Pac-Man, eu não ia sossegar o pito, né? E aí eu fiz esse aqui. Aí eu sempre coloco aqui, gurias, os conteúdos relacionados, porque é só uma sugestão, né? Vocês podem relacionar os conteúdos que vocês acharem mais interessante, que vocês gostarem mais, que vocês quiserem acrescentar. Essa é uma sugestão. Então, aqui, apresentando o Pac-Man, tá? Inicie perguntando qual o videogame ou videogames mais antigos que os alunos conhecem. Aí eu coloco uma sugestão de vídeo, né? Que é vídeo do YouTube, né? Uma história curta dos videogames, tem este aqui, bem legal. Aí, para assistir, vocês clicam aqui, eu não posso passar, senão depois, quando eu subo a gravação, o YouTube me derruba, né? Não deixa eu mostrar tudo. Mas é bem curtinho, né? Um TED. Aí depois temos a evolução dos videogames, né? E aqui aí eu coloco vários vídeos sempre. Por quê? Porque às vezes não é adequado para minha turma que eu estou imaginando. Fundamental é de sexto a nono ano. Vai depender muito da minha percepção como professora. Então eu coloco várias opções, vários vídeos para vocês ler, para vocês assistirem. Tá? Aí pergunte aos alunos quais jogos eles acreditam ser os mais famosos e por quê, quais videogames eles jogam, quais jogos gostam mais, etc. Faça um levantamento das respostas dos alunos para traçar um perfil da turma referente ao assunto, né? Então, assim, essa aula é mais para levantar conhecimento prévio. O que eles jogam, o que eles gostam. Porque daí vocês sabem, tem febre de videogame, né? Às vezes eles estão jogando Minecraft, às vezes estão jogando, como é que é o nome? Fortnite. Às vezes como é que é aquele outro? Free Fire, né? Tem a vontade para a gente escolher. Então faz um levantamento, mostra a história, conversa com eles sobre a história dos videogames, é muito importante, porque videogame faz parte da tecnologia, não é uma coisa separada da tecnologia, muito pelo contrário, né? Tem muita coisa que partiu do videogame para depois ser utilizada com outros recursos para nós, então é importante. Aí, essa aula 2, eu dou para vocês um jogo de Pac-Man de regular verbs. É aquele jogo que eu mostrei no encontro da comunidade, mas eu vou mostrar de novo, tá? Porque tem que explicar como ele funciona, porque senão não vai dar para entender. Eu vou baixar ele aqui para vocês verem, e aí eu vou abrir e vou mostrar como é que joga. Porque ele, num primeiro momento, ele parece que está bugado, né? Mas é que tem um esqueminha aí e dá para jogar. Gente, o meu filho de 5 anos, quando viu esse jogo que eu tô abrindo aqui para vocês verem, ele era de noite, foi logo depois que do encontro da comunidade eu mostrei eram 10 PowerPoint editáveis e depois, por último, eu mostrei esse jogo. E aí, em Pac-Man, em Pac-Man, em Pac-Man. E ele começou, eu quero jogar o jogo de Pac-Man, só que era 10h30 da noite, eu disse assim, amanhã mãe põe pra ti. Ele acordou no outro dia e disse assim, mãe, vamos jogar o jogo do Pac-Man. Eu disse, Jesus.
E aí eu coloquei para ele, expliquei, e ele ficou horas jogando o jogo do Pac-Man sem saber ler. Sem saber ler. Aí tu imagina os nossos alunos. Assim, ó, gurias, deixa eu mostrar. Ó, se tu fica com o mouse solto, ele te dá esse try again, tá? Então, tu tem que cuidar, ó. Porque o que acontece? Tu tem que ir com cuidado ali no start. Se tu bater na parede, ó, morreu, tá? Se tu bater no start e pegar um bichinho, morreu, tá? Então, como é que o teu mouse é o teu boneco, teu mouse é o teu Pac-Man. Então, tu vai no start, aí tu vai lá assim, ó, cuidando para não bater na parede e pã. Aí tu vai de novo e pã. E pã. Ai, olha o bicho. Ai! Ó. Aí tu tem que cuidar, ó. Se tu bater na parede, tu morreu. Daí começa tudo de novo, né? Ó, o teu mouse, ó. Tem que esperar o bicho passar, ó. Ó. Aí, ó, por exemplo, se eu faço assim, ó, pá, morri. Entenderam? Então, ele não é bugado. Só cuida do, tu tem que cuidar tem que cuidar o jogo, porque senão tu morre. Mas ele é bem challenge, bem legal para Fundamental 2, porque ele não é facinho. De verbos irregulares, então dá para jogar. Para baixar é só clicar aqui, tá? Faça a frase ou crie uma história com os verbos vistos no jogo. Crie um blog da turma ou poste as histórias em uma rede social que seja exclusivo da turma. Aí eu sempre falo isso por quê? Porque ninguém gosta de escrever para professor, nem eu gosto. Acho uma chatice. Quando eu escrevo, eu quero ter um público para ler. Então, sempre que fizerem uma produção textual, procurem fazer ela. Se vocês forem fazer primeiro no papel, depois tem todo aquele trabalho de postar, né? Faz eles enviarem por e-mail, e aí vocês já postam diretamente no blog da turma e começa a divulgar o blog da turma, porque todo mundo vai gostar de ser lido por um público, em vez de ser lido por professor. Ninguém quer escrever redação para professor, né? As pessoas querem escrever redação para as pessoas lerem. Então, sempre que eu falar em produção textual, eu vou falar em ter um blog da turma para que se tenha público leitor, né? Que é esse o objetivo. Eu escrevo um texto para ser lido, não para ser guardado na gaveta do meu prof, né? Aula 3, Simple Past e Regular Verbs de novo. Esse jogo é do Jamboard, ó, eu vou botar aqui para vocês. Gurias, para vocês fazerem cópia, tá? Vocês estão vendo que o meu já é cópia. Esses 3 pontinhos, ó, fazer uma cópia, tá? Fazer uma cópia. 3 pontinhos, fazer uma cópia. Eu fiz, assim, 2 formas para vocês escolherem, com o Pac-Man, tá? Ó, ou com a bolinha, tá? E aí você sabe que dá para duplicar, ó. Tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer um board game, vocês podem diminuir, fazer eles serem as bolinhas, várias bolinhas, ou vários Pac-Mans, ó, para fazer o board game. Vocês podem fazer eles fazerem frases, né? Vocês podem fazer até um jogo, como é que é o da velha, diferente. Vocês podem fazer eles falarem qual é que é o simple past do verbo. Vocês podem... Não sei, tem várias coisas que dá para fazer com esse jogo. Ó, e aí vai do professor. Fazendo um papinho. Querer, também. Querer eu usar... Lavou. Vai do professor também querer usar... Quem é que tá falando aí, gente? Vamos tá. Vai do professor querer usar ou o Pac-Man ou a bolinha, tá? E aí são 4 frames, ó. E aí a terceira e a 4 eu deixei vazia para vocês fazerem outra coisa com esse jogo. Por exemplo, assim, aqui eu botei os verbos, né? Os verbos regulares, não, na 2. Ó, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. São 15 aqui, mais 15 aqui é 30, tá?
Aqui tá vazio, ó. Por quê? Porque daí vocês podem colocar os post-it, ó. Aí eles escrevem ali, lá. E aí eles colocam no lugar que vocês quiserem, tá? Então tem várias coisas, por isso que eu deixei o jogo bem aberto, porque dá para jogar com esse, dá para fazer até jogo da memória, né? Tirar isso aqui da frente e agora memoriza, né? É desafiador, mas é fundamental 2. Aí tu pega e coloca a bolinha por cima de todos e deixa alguns amostras, assim, qual que era o que estava na esquerda, qual é que estava na direita. E tem um montão de coisa que dá para fazer. Pac-Man com essa boquinha aqui, ó, também dá para dar uma dica, ó. Dá para até fazer the word is com o Pac-Man, ó. The word is... Ou ao contrário, ó. O the word is ao contrário, começando pelo final do verbo, ó. Que verbo é esse, gente? Make. Então, eu deixei bem flexível esse jogo para ser usado pela criatividade de cada um. Mas dá para jogar dessas formas que eu falei. Aproveite, aí eu botei aqui, ó. Aproveite o mesmo jogo para fazer diversas atividades. Aqui vão algumas sugestões. Board game, o jogo da velha é diferente, memory game, rapidamente falar o verbo no passado, rapidamente criar frases com o verbo no passado, criar frases com post-it, encontrar imagens, circular o verbo que foi mencionado no passado, inserir o verbo na história. Então, assim, ó, aqui eu botei algumas sugestões. Deixa eu ver, 1, 2, 9 sugestões. E fazer the word is também com os verbos. Enfim, aula 4 ainda com irregular verbs, tá? Faça um crachá, como na próxima página, para os seus alunos. Na sala de aula, faça um circuito de atividades do conteúdo que desejar. No exemplo dessa aula, o conteúdo será simple past. Crachá assim, ó, teacher... Ó, Mirelle! Eu já estava prevendo que... Olha eu aí! Juliana, ó. Os crachás do Pac-Man, tá? Na primeira estação, coloque uma pergunta, os alunos terão que gravar a sua resposta. Na segunda estação, faça com que os alunos transcrevam a resposta de alguns colegas. Deixe papel e lápis ao alcance de todos. Na terceira estação, os alunos deverão escrever 10 verbos do passado o mais rápido que conseguirem. Quarta estação, com a lista de verbos de outro colega, escrita na estação anterior, os alunos sentarão e escreverão uma frase para cada verbo. Quinta estação, os alunos irão ao pátio e descreverão alguma cena por escrito. Sexta estação, os alunos gravarão em vídeo ou áudio o que escreveram na estação anterior. Revise as atividades, e eu não consigo ler por causa desse negócio aqui, deixa eu botar ele para cima. Eu não estou conseguindo botar para cima. Isso aqui está sempre na frente. Ó, consegui. Ao final, revise as atividades e distribua a pontuação aos alunos. Projeto de 2 é a gincana. Aqui nós ficamos com 4 aulas. Projeto 2, gincana. Aí eu botei também os conteúdos relacionados. Primeira parte, você precisará envolver outras pessoas da escola e professores parceiros. Previamente, vá até os lugares que você combinou com seus parceiros e biblioteca, cantina, sala de outro professor, preferencialmente para todos na escola, explique que os alunos estarão em gincana para conhecer melhor não somente a escola, mas também as pessoas da escola. Tá? Aqui você vai envolver outras pessoas, então converse com outras pessoas, faça parcerias. Divida a turma em pequenos grupos de até 4 integrantes. Enfatize com a turma as regras da gincana de uma forma bem clara e enfática antes de iniciar a atividade. Exemplos, que eles não poderão correr pelo pátio ou corredor ou não, ou que eles podem correr, né? Porque lá na escola que eu trabalhava, os alunos não podiam correr, tá? Onde é que eu parei? Que eles devem falar respeitosamente, né? Que daí eles estão na gincana, eles chegam gritando com as pessoas, qual é teu sobrenome, fulano? Né? Bem doidos. Então, a gente tem que dizer, olha, você tem que falar com respeito com os coleguinhas. E calmo, né? Que eles têm que ser ágeis, mas não mal educados, que devem se organizar para fazer uma gincana legal, enfim, né? Determine que os alunos que realizarem atividades mais rapidamente e mais corretamente ganharão pontos extras. Escolha um tempo máximo de minutos para eles realizarem todas as atividades, para que não se percam no pátio ou não se atrapalhem a organização da turma em geral.
né? E aí, depois recolhe as folhas dos grupos para você contabilizar os pontos, né? Conforme vai ser a distribuição das atividades, para poder ter uma comprovação, né? Em folha, digamos assim, em papel ou em algum outro formato. Após a entrega e a contagem dos pontos, faça os comentários da atividade que pode ser realizado em forma de um debate comum. E aí, aqui eu fiz assim, dá para utilizar de várias formas esse aqui, ó. Aí eu botei aqui 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, mas é só uma sugestão. Apenas uma sugestão, tem várias tarefas aqui. Tá? E aí vocês podem fazer em folha, vocês podem fazer em envelope, vocês podem fazer online, enfim. Tem várias situações. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 8, 16 tarefas tem aqui. Vocês podem botar mais, vocês podem botar menos. Segunda parte, crie diversos envelopes com perguntas que você deseja revisar com os alunos. Quanto mais envelopes, mais envolvente e divertida a brincadeira fica. Esconda os envelopes espalhados em locais inusitados pela escola. Eu colocava envelope embaixo do tapete, embaixo do lixo, atrás do quadro, pela escola inteira, tá? Divida a turma em equipes, a equipe que achar mais envelopes e responder todas as questões. Gente, essa aí é a coisa mais engraçada desse mundo, porque daí eu fazia uns 50 envelopes, né? E eu espalhava por esses lugares na escola e às vezes eu esquecia onde estavam os envelopes, onde eu tinha escondido, tá? E às vezes o envelope ficava lá semanas, porque ninguém achava. E aí tinha várias tarefas, e as tarefas era xerox do livro deles. E eles tinham que responder e entregar, e eles respondiam em minutos, entregavam, para vocês verem que é uma questão de estímulo, né? Terceira parte, leia diversas poesias com os alunos em sites e livros. Proponha o seguinte desafio: eles deverão gravar alguém de sua equipe recitando uma poesia em inglês e postar nas redes sociais. Os alunos que tiverem mais curtidas dobrarão o número de pontos que estiverem na gincana até o momento. Esse é o desafio. Eles terão que recitar a poesia em inglês e quanto mais curtida, mais pontos, né? Vão dobrar o número de pontos. É uma sugestão, vocês podem fazer de outra forma. Dobrar o número de curtidas é o número de pontos, enfim. Quarta parte. Peça aos alunos para escolherem a cena de um filme, vídeo ou série. Eles devem ensaiar e apresentar a releitura ao vivo ou em gravação. Escolham uma pontuação bem atrativa para essa atividade. Eles pegam aquela cena lá de determinada série e fazem a versão deles. Essa é uma releitura, tá? Não precisa ser exatamente igual. Eles podem pegar uma cena triste, fazer comédia, pegar uma cena de terror e fazer de comédia, enfim. Quinta parte. Converse com outra teacher de alguma outra escola e em um dia marcado, em chamada de vídeo com ela e os alunos de ambas professoras juntos. Cada equipe deverá formular uma pergunta para cada equipe da outra professora. Explica para ela que é uma gincana, eles vão ganhar pontos, enfim. Pontue pelas perguntas realizadas e pelas perguntas respondidas por eles. E aí faz uma chamada de vídeo com a outra turma e eles têm que perguntar coisas uns para os outros em inglês. Claro que vai ser muito mais divertido se ela estiver fazendo gincana também, porque senão só os seus alunos vão perguntar e os outros vão ficar com aquela cara de pateta, né? Então, se tu colocar como desafio e ambas turmas souberem que eles estão em gincana, fica muito mais fácil de lidar com essa situação. Sexta parte, escolha uma instituição de caridade e faça com que os alunos façam uma grande doação. Aqueles que conseguirem mais itens pontuarão de forma extra. Projeto 6 é o Festival de Podcast. Aí eu botei aqui os conteúdos relacionados, como sugestão. Aula 1, coleta de dados. Faça com que os alunos entrevistem uns aos outros com o objetivo de descobrir sobre quais assuntos eles gostam de contar, falar ou relatar. A entrevista pode ser bem simples, contendo poucas perguntas, para descobrir qual o assunto favorito de cada um. Coloquei um exemplo a seguir. Aí aqui é um exemplo, tá? Por quê? Porque antes de eu sugerir que os alunos façam um podcast, eu preciso entender sobre o que eles gostam de falar, porque senão os podcasts vai ser né? Uma porcaria. Então, aqui, what do you like to watch on TV or internet? What's your favorite topic to talk about?
Do you prefer to watch something or to talk about something? Do you like to answer questions? Do you like to answer questions or to ask questions? Tá? Após a coleta de dados, faça a contagem com os alunos, crie um gráfico para demonstrar quais os assuntos favoritos da turma. Se a pesquisa for feita no Google Forms, os gráficos ficarão prontos automaticamente. Pesquisa. Divida os alunos por grupos de afinidades referente aos assuntos escolhidos na aula anterior. Desde que eles... outra coisa que pode ser feita, pode determinar os assuntos. Num primeiro momento, fazer com a turma toda e botar no quadro. Daqueles, vamos dizer que eles disseram 20 assuntos, daqueles 20 assuntos tu tira 5 e aí faz a pesquisa para poder afunilar melhor sobre o que é os podcasts, né? Porque senão um vai falar sobre... Eu não vejo problema, mas tem gente que vê, né? Uns vão falar sobre maquiagem, outros vão falar sobre rinoceronte, outros sobre hipopótamo, outros sobre pandemia. Se tu não te importa, eu não me importo, que sejam assuntos variados. Agora, se tu quiser delimitar melhor o assunto, tem como fazer isso. Desde que eles pesquisem e aprofundem o conhecimento sobre os assuntos escolhidos. Eles já podem primeiro ir ensaiando e revisando pronúncia e criando scripts. Esse é o momento dos grupos escreverem e entregarem os scripts para correção do problema. Eles devem aproveitar para ensaiar e tirar dúvidas. Faça-os entregarem um rascunho, pois terão que corrigir e adaptar algumas coisas após a sua observação. A gravação. Aí, esse dia tem que ir para um lugar adequado para fazer a gravação com os alunos dos podcasts, né? Não dá para falar todo mundo assim, vai ter que dividir os grupos e cada um para um canto. E deixar, e aí se a escola de vocês é tão querida quanto a minha escola era, vocês têm que deixar avisado, porque senão tudo é o professor está matando a aula. Nessa aula é o dia deles criarem um convite para a estreia dos podcasts deles, né? Para eles fazerem o lançamento dos podcasts, tá? Convidando a comunidade escolar. E na aula 6, aí eles vão apresentar os podcasts. Eles podem apresentar num telão, eles podem apresentar de forma online, presencial, como vocês acharem melhor. Porque é aquilo que eu falei, quando eu crio alguma coisa, eu quero um público para me assistir, me ouvir, me ler, né? Podcast é a mesma lógica, é uma criação deles, se é uma criação minha, eu quero um público para poder me ouvir, me assistir, me ler. Projeto 4, Festival de Música. Coleta de dados. Faça com que os alunos entrevistem uns aos outros com o objetivo de descobrir sobre as preferências musicais dos alunos. Aí eu botei um exemplo bem parecido com o anterior, mas com o objetivo de descobrir as músicas favoritas. Aí aqui é mais direcionado, né, gente? Porque os adolescentes tendem a ter o mesmo tipo musical, né? What's your favorite kind of music? What's your favorite band or singer? What are your favorite songs? What kind of music don't you like? Após a coleta de dados, faça a contagem com os alunos, crie gráficos para ver que eles têm, quais são os favoritos deles, tá? Aula 2. Divida os alunos por grupos de afinidades referente às músicas mencionadas na aula anterior. Sugestão, né? Não precisa ser assim. Faça com que os grupos escolham 5 músicas e apresente as músicas escolhidas. Cada grupo tem que apresentar 5 músicas. Sorteio. Colete todas as músicas apresentadas pelos grupos e faça um sorteio de músicas que farão parte do festival. Vá com os alunos para um ambiente adequado e lá ouça as músicas e revise as letras e pronúncias com eles. Lyrics Training. Forneça as letras das músicas para os alunos, faça-os pesquisarem palavras, expressões e esclareçam dúvidas, né? Ou seja, analise as letras das músicas que eles mesmos escolheram. Cada grupo indicou 5, tu vai analisar todas as letras de todas as músicas, não só do grupo, de toda a turma. Se foi 20, é 20 letras para dar uma olhada. Não precisa ir assim, ó, letrinha por letrinha. Esse material vai ficar disponível, já está disponível lá na nossa área de membros, esse material. Já está lá, é só fazer o download. Ah, beleza, obrigada. De nada. Aula 5, festival. No dia do festival, divida os grupos previamente escolhidos, limite as ações dos alunos, esclareça e enfatize as regras do festival.
O festival nada mais é do que você colocar as músicas escolhidas por eles, parar em um ponto específico e eles terão que completar cantando. Crie critérios de palavras corretas e pronúncia. Então, assim, o que que é? O que que é o festival? O festival é que nem aquele quadro do Silvio Santos, aquela brincadeira do Silvio Santos. Qual é a música, né? Tu vai botar as músicas que eles sugeriram e vai parar e eles vão ter que pegar o microfone e completar cantando. Imagina, eles nem gostam, né? Crie um quadro de pontuação e divirta-se, né? Projeto número 5, futuro. Aula 1, conhecimento prévio. Comece perguntando como os alunos se veem em 5 ou 10 anos. Quais são os planos, o que eles pretendem fazer. Deixe eles conversarem sobre isso, porque eu já percebi que é bem difícil para eles fazer esse exercício. Pergunte se eles tivessem a oportunidade, o que mudariam nas suas vidas. Fiz um modelo para ser entregue aos alunos na próxima página. Diga a eles que ninguém lerá as respostas deles, somente quem eles permitirem, tá? Aí eu fiz esse aqui. My plans to the future. What I don't like about my life, how can I change it? Lembre-se que esse tipo de atividade poderá suscitar diversos sentimentos nos alunos. Faça-os preencher a folhinha, envelopar e guardar no armário do professor. Aula 2. Onde eu quero chegar? Pergunte aos alunos onde eles desejam chegar em 5 ou 10 anos. Se eles já pararam para pensar de que forma farão isso. Deixe-os relatarem e contarem suas expectativas para o futuro. Aí, pergunte se eles já fizeram o passo a passo. Aí eu também fiz um modelo de passo a passo, ó, para eles fazerem, step by step. Where I would like to be in 10 years, what I'm going to do. Aí eu botei até os pontinhos assim para eles fazerem um passo a passo. Tá? Aí a mesma coisa aqui, né? Eu vou alertando que esse é um momento que pode vir trazer emoções profundas neles, né? E aí, na aula 13, é a carta ao meu futuro eu. Pergunte aos alunos o que é imprescindível que o futuro eu deles saiba, que eles precisam falar e avisar. Então, vocês definam se é 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, mas eles vão escrever essa carta para o futuro eu, tá? Eles estão mandando uma carta para avisar o futuro eu de que nesse momento presente ele não pode esquecer disso e daquilo, tá? Aí, a carta pode ser um papel normal, né? E aí, daí nesse dia vocês vão pedir para eles trazerem uma sacola plástica, uma caixa, um envelope grande, né? Se for caixa e envelope, coloquem os 3 papéis, né? Que é o passo a passo, o que eles querem mudar na vida e a carta para o futuro eu, dentro de um saquinho para não se deteriorar, tá? Aí coloca ali, dentro do envelope grande, os alunos devem colocar os 3 papéis, as coisas que desejam mudar, o passo a passo que vão fazer para chegar onde desejam e a carta para o futuro eu. Deixa tudo lacrado e aí guarda, faz insere isso, né? E aí um dia tu vai enterrar a cápsula com eles. Tá? Coloque todos os envelopes de todos os alunos dentro de uma sacola de plástico grosso e enterre em algum lugar da escola. O combinado será que na data certa todos voltarão para desenterrar e ler as suas cartas novamente. Claro que vocês não precisam esperar 10 anos, né, gente? Porque 1, 2 anos, digamos que vocês façam com o 6º ano, já desenterrar lá do 9º ano já mudou muita coisa na vida. A gente sabe que um ano muda muita coisa, né? Outra alternativa é ficar com as cartas e endereços dos alunos e enviá-las a eles mesmos um ano depois, ou 2. Projeto 6, autoestima. Aí essa é uma brincadeira que eu gosto de fazer com os alunos, porque é essa brincadeira que me suscitou a ideia desse projeto, que é o Change Places If You, tá? Antes de introduzir o assunto, brinque de Change Places If You com os alunos, tá? O jogo consiste em cada vez que a frase for verdadeira para alunos, deverão trocar de lugar com outro aluno. Aí eu botei umas frases aqui de exemplo. Change place if you have brothers. Change place if you have any sisters. Change place if you like pizza. E a última é a mais importante, que é essa aqui, ó. Change place if you think you are beautiful. Porque quando eu fiz essa brincadeira com eles, só eu me levantei e troquei de lugar. Todos os outros alunos da turma ficaram sentados. E aí eu fiquei chocada. Como assim vocês não se acham bonitos? É imprescindível para nossa
para nossa autoestima se achar bonito, tá? Aí eu botei aqui, atenção à última frase, pois essa é a mais importante. É a partir dela que você vai introduzir o assunto e perguntar aos alunos o que é autoestima. Deixa eles criarem hipóteses, falarem sobre o assunto, dar exemplos. Faça com que os alunos levem para casa a seguinte pergunta: você já pensou em se olhar no espelho com um olhar mais carinhoso sobre você? Essa pergunta é poderosa, porque eles nunca pensam que eles devem ser carinhosos consigo mesmo, né? Eles não chegaram nesse nível ainda. Aí, aula 2, o que é autoestima? Aí tem um vídeo aqui bem bonitinho, tá? Ele já foi feito para crianças, bem bonitinho, tá? Prepare um monte de papéis quadradinhos prontos para serem escritos. Podem ser bem pequenos mesmo, com espaço para escrever no máximo 2 palavras. Caso você não consiga preparar, deixe que os alunos preparem de forma que cada um tenha 20 papéis. Pequenininho assim. Com os papéis em mãos, peça para os alunos responderem as perguntas a seguir, porém sem se identificar, apenas a resposta. Aí tem 12 perguntas, tá, gente? Todas sobre pessoais, ó. What do you think is the most beautiful thing about you? What do you think is the best about you? What do you think is the most ugly thing about you? São 12. What do you hate the most about yourself? What do you like the most about yourself? E eles não vão se identificar, eles vão botar só uma palavra, só uma resposta, né? O objetivo é ser objetivo. Rosto, olhos, pensamento, cérebro. O professor poderá acrescentar outras perguntas que acharem interessante. Eu coloquei só 12. Aula 13. Analise as respostas dos alunos, comente com eles aquilo que acharem importante e passe o seguinte vídeo. Esse aqui é um adolescente num TED Talk falando sobre autoestima. Ele teve diversos problemas de autoestima e superou, e aí tá falando sobre isso. Também curtinho, bom e fácil de entender, porque ele fala devagar, tá? Distribua as folhas pautadas aos alunos e peça a eles para escolherem até 4 perguntas da aula anterior e responderem de forma completa, mostrando os motivos das suas respostas. Se vocês quiserem voltar e ler de novo as perguntas para eles têm que escolher até 4 perguntas e dissertar, e dizer por que eles acham aquilo, tá? Aí, vocês vão fazer o The Line Game. Explique aos alunos que vocês farão um jogo chamado The Line Game. Esse é só uma parte do vídeo do Freedom Writers, Escritores da Liberdade, que ela faz o Line Game. Então, vocês assistam para entender o que é o Line Game. O que é? Eu vou explicar, óbvio, né? Ela pega assim, separa as turmas em 2 grandes grupos, né? Ela põe uma fita no chão e ela começa a dizer assim, ó. Quem já teve um amigo morto por gangue, dê um passo, pise na linha. Aí eles pisam na linha. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela no filme é mostrar o quanto eles são parecidos, apesar de eles serem de gangues rivais. E ela consegue fazer isso. Então, o objetivo aqui é bem semelhante. Porque o que acontece? Como eu tenho um filho adolescente, ele acha que só ele passa por aquilo na vida. Ele é o único exclusivo ser humano que se acha feio. Então, se tu fizer esse jogo com as turmas, fizer um line game, botar uma fita e fazer eles darem um passo para frente, para eles perceberem que eles não são os únicos no mundo. Porque o adolescente começa a se achar assim ficar tão sozinho com os seus sentimentos, porque eles aparentam muito uma coisa e, na verdade, sentem outras, né? Aí eu botei aqui, ó, step online if you feel alone sometimes, feel lost, feel confused, um monte de coisa, tá? É um momento ali de eu me posicionar como um ser humano diante do outro. O professor pode acrescentar mais frases, o objetivo do jogo é mostrar a eles que todos nós sentimos assim algumas vezes e que é normal sentir-se assim. Aí a aula 5 é o Burn It. Cria um momento de reflexão com os alunos do motivo de algumas vezes não nos sentirmos tão bem conosco quanto gostaríamos. Faça com que eles escrevam por que eles se sentem assim, tá? E como um auto simbólico, queime os papéis ou enterre, tá? Dependendo de como é a escola de vocês, queima na churrasqueira ou enterra no pátio.
Ou rasga e põe no lixo. E aí, dessa forma, é a ideia de, para finalizar, né, o projeto, é a ideia de enterrar os problemas, né, de queimar os problemas, de acabar, mandar aquilo para longe. Projeto 7, Changing My View of the World. Selecione um número X de países que você considera desconhecidos e vá perguntando aos alunos. Aí eu botei aqui algumas sugestões, não precisam ser esses, tá, gente? Esses eu não sei nem pronunciar os nomes. Tuvalu, Kiribati, as Ilhas Marshall, Niue, Samoa, Solomon Islands, Comoros, tá? O professor poderá acrescentar outros países que achar necessário. Faça uma reflexão com os alunos, por que será que nunca ouvimos falar desses lugares? Faça a leitura e interpretação do seguinte conteúdo com os alunos. Esse aqui eu posso clicar, porque ele é um site. Como o bichinho funciona? Aí ele tá muito embaixo, não acredito nisso. Ah, peraí, que pulou. Aí eu não vou conseguir clicar, peraí. Saco isso aqui. A linha que passa os slides fica bem em cima. Ó. Aí é um texto mesmo, é conteúdo, ó, gente. Aí fala, ó, do Tuvalu, do Kiribati, e mostra fotos do local. As Ilhas Marshall, Montserrat, esse Niue, a Samoa, né? As Ilhas Solomon, Comoros, São Tomé e Príncipe, Micronésia, a gente nem sei como se diz, tá? Serra Leoa, Guiné, Tonga, olha os lugares, tá? Timor-Leste. Enfim, tem bastante coisa para ler e discutir com eles, né? Olha aqui, olha os lugares. Vanuatu, sei lá. New Caledônia, Eritreia, olha quantos. Moldova, acabou. Seguimos lá. Então, lê e interpreta com eles, né? Não precisa ser uma leitura corrida. Pode pedir para eles lerem e depois vai passando devagarinho com eles, né? Aí aqui, outros mundos. Divida a turma em grupos e peça aos grupos para escolherem os países descritos na leitura. Os grupos deverão pesquisar e descobrir tudo que é possível e estiver disponível na internet sobre o país que escolheu. Faça um roteiro de informações que você considera importante conter. 3. Blogs. Os grupos deverão criar um blog para apresentar todas as informações, vídeos e fotos que conseguiram encontrar sobre os países em questão. Nesse dia, permita que eles criem e desenvolvam o blog. Nessa aula, os alunos deverão ler os blogs dos colegas e deixar registrado uma mensagem de apreciação ao trabalho de cada grupo. Geralmente, nos blogs tem os comentários, né? Deixe eles lerem e comentar, porque ele é o objetivo de não escrever só para si ou para o professor. Divulgação dos blogs. Nessa aula, os alunos deverão criar uma estratégia de divulgação dos blogs com convites, propagandas e postagens nas redes sociais. E aí, na sexta aula, é a amostra dos blogs. Cria uma amostra virtual ou presencial de modo que os alunos consigam divulgar os seus trabalhos e seus blogs. Tá?
E o projeto 8 é Myths and Legends, é o último projeto do Fundamental 2, tá? Daí começamos com a Medusa. Passo o seguinte o vídeo para os alunos, tá? É a história da Medusa. Tá no YouTube. Converse sobre o vídeo, faça a interpretação da história e faça a leitura do seguinte texto. Aí aqui tem o texto para vocês fazerem o download, tá? Da história da Medusa, ó. Ok? E da mesma história da Medusa tem o listening, ó. Daquele mesmo texto. A long time ago, there lived a beautiful maiden named Medusa. Medusa lived in the city of Athens in a country named Greece. And although there were many pretty girls in the city, Medusa was considered the most lovely. Aí tem o listening, tá? Para eles lerem e para eles ouvirem, para não ficarem só na leitura. Vocês conseguiram ouvir o listening? Sim? Sim, eu gostei. Tu ouviu? Sim, eu ouvi. Ah. Aí aqui o do Ícaro, né? Aí tem o vídeo do Ícaro contando a história, também é um TED Talk, né? Do curtinho no YouTube. E aí tem também a versão para impressão da história, ó. E o listening dele, ó. On the island of Crete, during the age of King Minos, there lived a man named Daedalus and his son Icarus. Daedalus was just an ordinary man, except for one special talent. He was an inventor of strange and wonderful mechanical creations. Tá? Aí depois nós temos a da... Como é que é o nome, gente? Aracne? Aracne? Ai, não me lembro. Me deu um branco em português. É que aqui tá Aracne, né? Eu não me lembro como é que é o nome, mas enfim, tá? É o mito da Aracne. Tem aqui o vídeo também. Aí tem a história para download. Ó. E tem o áudio. Aliás, não tinha o áudio, tá? Eu fiquei tão braba que eu não achei o áudio dessa história, que eu disse assim, não vai ficar assim. O que eu fiz, então? Eu busquei uma extensão do Google Chrome, tá? Que é essa aqui que eu botei para vocês. Tá? O meu já está adicionado, tá? Que é esse aqui, ó, README. E o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu clicar na história de novo. Tu clica nele. Cadê ele? Aqui, ó. Ó, tá vendo? Tu clica nele e daí tu põe assim, ó, Input Text Manually. Aí tu vai ali, tá? Vou dar só um exemplo, tá? Tu seleciona todo o texto que tu quer, faz um Ctrl+C e aqui tu faz um Ctrl+V, ó. Aí, tu pega e dá play. DLTK's Countries and Cultures Greek Mythology. The Story of Arachne, the Weaver. Written by James Baldwin, adapted and illustrated by Leon Gunther based on Greek mythology. There was a young girl in Greece whose name was Arachne. Her face was pale but fair, and her hair was long and dark. All that she cared to. Aqui ele tá fazendo pausa, ó. Mas... DLTK's Countries. Mas tu pode fazer assim, ó. Aumenta ali. Cadê? Fazer aqui, ó. Vai DLTK's Countries a and Cultures. leitura, vocês viram como é que é? Instala, tá? Instala, ele tá ali, ó.
Aí tu vai clicar nele. Na segunda vez que tu clicar, ele vai abrir essa janelinha, tu cola o texto ali e clica aqui, e aí tu pode mudar, inclusive, a voz das pessoas. Ó, eu escolhi essa voz, tá? Mas vocês podem mudar. Ó, tem, olha, todas essas vozes aqui, ó. E aí, claro, né? Tem a língua também, né? Turn text into lifelike speech. Read quand read allow the content of any web page, PDF et e-books with natural sounding voice. Tá. Jesus! Viram que legal, que extensão bem bacana, gente? Então, assim, vale a pena ter aqui, ó. Como README. que chama? Ah, README. README. E aí, para ninguém perder a extensão, tá aqui, ó. Tá? Eu vou ter que instalar a extensão abaixo e faço qualquer página na internet uma atividade de listening. Tá aqui. Ó, é README. Deixa eu colocar aqui. Tá? Então, assim, quando vocês baixarem o e-book, tá aqui, ó. Deixa eu até dizer que página é para vocês não perderem. Ai, meu Deus. Tá na página 87, tá? Na aula 3 do projeto de mitos e lendas. Então, assim, é uma extensão que eu futriquei para achar, porque eu fiquei brabona que não tinha o listening da Aracne, e daí eu inventei que tinha um listening, pronto, agora vai ter, e teve, tá? Então, assim, daí eu já instalei ali a extensão, porque qualquer atividade, qualquer página na internet vira uma atividade de listening, né? Aí, aula 4, outros. Estimule os alunos a pesquisarem outros mitos e histórias, fazer uma apresentação e apresentar as histórias para os colegas. Faça um cronograma de apresentações, de modo que cada aluno apresente em 10 minutos de cada aula. E esse é o último. E fechou 40. Foram 8 projetos aqui, fecharam 40 aulas, tá, gente? Para o fundamental. Ok? Agora a gente vai para o ensino médio. Cadê o ensino médio? O vermelhinho aqui. O projeto número 1 é o admirador secreto. Também coloco os conteúdos relacionados aqui como forma de sugestão, tá? Na primeira aula, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pedir para os alunos criarem codinomes, sem comentar qual é o seu codinome, né? O seu apelido. Eles vão apenas escrever um pedaço de papel e entregar, tá? Vocês vão colocar todos os papéis num lugar para sortear e eles vão sortear o codinome do colega, sem saber qual colega é, tá? Porque os amigos vão inventar um codinome, vão inventar um apelido, mas não vão comentar qual é o apelido deles, né? Peça para eles. O ensino médio é mais fácil isso funcionar bem, né? Leve-os para o laboratório de informática e todos deverão criar um e-mail com esse codinome inventado. O mais próximo possível, tá? Eles deverão, sem se identificar, começar a se corresponder com o amigo que tirou e com o amigo que tirou ele. Porque, por exemplo, eu vou receber e-mail de um e vou enviar para o outro. Então, eu vou ter esses 2 colegas para me corresponder. Essa troca de e-mail deverá acontecer com frequência e por um período determinado pelo professor até o momento da revelação. Então, tarefas de anjo. A ideia geral do amigo secreto durar tanto tempo é fazer com que os alunos aprendam a cuidar de alguém que não sabem de ao certo quem é, tá? Por essa razão, aqui vão algumas tarefas que vão deixar o projeto ainda mais envolvente. Após um tempo de troca de e-mail, selecione um dia para que os alunos façam um perfil em alguma rede social com o codinome. Deixe-os utilizar a imaginação na hora de postar e preencher o perfil. Faça com que todos eles enviem um link de perfil para você, dessa forma você poderá divulgar
o perfil de todos, gerando ainda mais interação e, portanto, dúvidas para descobrir quem é quem. Então, é só tu que vai saber quem é quem. Então, tu não pode participar, tu tem que ficar só como ali o onisciente, né, o onipotente da história. Então, eles vão criar um perfil na rede social e enviar para ti o link. E aí, tu vai divulgar nos grupos e dizer, ó, tá aí os colegas, e eles vão ter que ficar furungando nos perfis ali, fazendo stalkear os perfis dos colegas. Opa! Aula 3, o presente. Aproveite uma data comemorativa e faça cada um trazer um presente em que a única condição seja que foi feito pelas mãos do aluno. Tá? Não pode ser comprado. Organize as regras da brincadeira. Todos deverão trazer o presente enrolado em sacolas plásticas escuras com o codinome do amigo escrito em cima. Um por vez entrará na sala de aula e pegará seu presente e imediatamente guardará na sua mochila e vai poder abrir só em casa, tá? Porque senão fica muito fácil deles perceberem quem é quem. O mural. Crie um mural em um ponto estratégico da sala de aula ou fora dela, e lá os alunos poderão deixar recados e mimos para os seus amigos secretos. Não esqueça de que tudo precisa ser organizado para não haver revelações antes da hora. Apresente o mural aos alunos e já faça-os produzirem alguma coisa. Depois desse primeiro momento, reserve sempre 10 minutos da aula para que eles destinem algum recado aos seus amigos. Aula 5, a revelação. No dia da revelação, cada um deverá trazer um presente para o seu amigo. Na embalagem do presente, deverão acrescentar algo marcante, um desenho, uma cor, uma carta, além do codinome do amigo bem visível. Nesses dias, todos deverão esconder os presentes em algum local da escola, conforme o horário. Peraí. Conforme o horário determinado e orientação do professor para não dar desencontro. Todos sairão pelo pátio em busca do seu presente. Assim que acharem, deverão voltar para a sala de aula. Então, eles vão sair, vão esconder, vão voltar para a sala, e todos ao mesmo tempo vão sair e vão procurar o seu presente, porque vai estar o seu codinome escrito em cima, tá? Quando todos estiverem na sala, acontecerá a revelação dos codinomes, que daí, quando eu estar com meu pacote de presente na mão, eu sei, né, que eu que fiz aquele pacote, está escrito ali o nome, daí eles vão se revelar. Depois da revelação, deixe-os conversarem e se surpreenderem. Faça uma análise da atividade posteriormente, pontuando coisas legais e coisas a melhorar. Projeto 2, Enem divertido. Vocês sabem que Enem a gente pode trabalhar com as 3 séries do ensino médio, né? Que quanto mais cedo a gente tocar nesse assunto, melhor, para eles se prepararem psicologicamente. Principalmente se os meus alunos tiverem dificuldade com inglês. Embora o Enem seja fácil para quem está na escola particular, né? Para quem está na escola pública, não é. Então, estudando o Enem, selecione algumas avaliações passadas com os alunos e estude o conteúdo. Não esqueça de que tudo... Não esqueça... Peraí, tem uma coisa a mais aqui. Pronto. Ah, ficou ali, ó. Incomodadinho. Pronto. Arrumado. Faça leitura e interpretação de algumas questões de forma geral. Faça comentários e peça a opinião dos alunos. Utilize a aula para analisar questões e comentá-las com alunos de uma forma bem dialógica. Tá? Pode apresentar as questões e comentando com eles, perguntando se acharam difícil, se não acharam difícil, se saberiam responder, se não saberiam, enfim. Selecionando questões. Desafie os alunos a pensarem em uma forma divertida de estudar os textos e interpretações do Enem. Dê a eles 2 opções, criações de podcasts ou videoaulas. A única condição é de que não pode ser uma coisa simples, tá? Não pode ser o que todo mundo faz. Tem que ser divertido e inusitado. Nessa aula, faço selecionar quais questões farão parte do repertório de suas produções.
Não pode ser aleatório, eles têm que ter um script, eles têm que pegar as questões dos Enems passados e selecionarem. Vídeos. Para que se inspirem e também não façam exatamente igual, passe alguns vídeos sobre o Enem, disciplina de língua inglesa, para que os alunos assistam. Na próxima página, coloquei algumas sugestões, ó. Esse aqui é bem engraçado, esse cara aqui. É o professor... Ai, esqueci o nome dele agora. Mas ele é muito engraçado. Ó, Noslen, professor Noslen. Esse aqui fala bem devagarinho, bem tranquilo. Esse aqui também, e esse aqui também, só comenta. Assim. Então, a ideia é mostrar para eles que eles têm que fazer coisas diferentes do que já tem sido feito. Né? Analise o conteúdo dos vídeos, comente com os alunos, pergunte o que eles pensam a respeito. Hora do script. Os alunos se dividirão em grupos e escolherão se farão podcasts ou videoaulas. Nessa aula, os grupos escreverão os scripts da sua atividade, o que cada integrante fará. As gravações. Nessas aulas, os alunos se reunirão em seus grupos, se afastarão para locais adequados para fazer as gravações das atividades propostas. Convites. Nessa aula, os alunos se reunirão em seus grupos e farão a divulgação de seus trabalhos, bem como um convite para o lançamento de seus vídeos e podcasts. O espetáculo. Faça um evento virtual ou presencial para a apresentação e apreciação do trabalho dos alunos. Divirtam-se. Então, a ideia é que eles façam videoaulas ou podcasts com questões do Enem, mas que a coisa seja inusitada ou divertida, não igual o que todo mundo faz. E como eles são mestres em criatividade, eu imagino que sai uma coisa bem legal daí. Projeto 3 é revista virtual. Análise de revistas virtuais. Colete diversas revistas virtuais e faça uma análise com os alunos do conteúdo, da estrutura, das publicações, das divisões, de como acontece a leitura e outros itens importantes. Aí eu botei 3 sites aqui, gente, de revista virtual, ó. Esse aqui, crie sua própria revista digital grátis, tá? Aí, além disso, tem os modelos aqui, ó. Dá para dar uma olhada. Bem tranquila, e a gente tem que lembrar que revista virtual não é revista normal, né? Revista virtual pode ter GIF, pode ter vídeo, pode ter podcast, pode ter gravação, pode ter vídeo do YouTube dentro, revista virtual é virtual. E aqui tem os modelos gratuitos, ó. Eu acabei de mostrar, né? É esse mesmo. E aqui, ó, tem essa revista aqui, que ela é virtual desde agosto de 2003, tá? Revista Virtual de Estudos da Linguagem, a Revel. E aí tu vai clicando, ó, artigos mais populares, edições anteriores, edição atual, ó, artigos, né? É tudo link, na verdade. Ó, sobre a Revel, enfim. Ela ainda acontece, né? E ela acontece de forma virtual desde 2003. Legal, né? Aí aqui, elementos da revista, junto aos alunos, decida o que a turma em geral acredita que deve ser importante colocar em uma revista virtual. Lembre aos alunos de que eles deverão inserir conteúdos que estão sendo estudados na aula, desde os textos do Enem até dicas de vocabulário. Elenque e analise todos os assuntos da revista, desde os assuntos principais até os extras, em que eles poderão colocar fofocas, curiosidades, cruzadinhas, fotos, perguntas aos leitores e etc. Divisão dos grupos. Divida os alunos em grupos de afinidade com o conteúdo que desejam desenvolver. Divida 1 ou 2 assuntos da revista por grupo. Nessa aula, os alunos se reunirão e montarão o script de suas produções. O que cada um fará, o que será exposto nos assuntos escolhidos pelo grupo. Gravações e produções. Nessas aulas, os alunos iniciarão suas produções, sejam quais forem elas, vídeos, artigos, cruzadas de versões, o que está escrito ali, etc. Aula 5, edições. Nessa aula, os alunos iniciarão a edição da revista juntando todas as partes, porque o que vai acontecer? É uma revista por turma só.
Então, tu vai dividir eles em grupos, cada grupo vai produzir uma parte da revista. Depois, todos vão unir todas as partes para fazer o produto final, que é a revista virtual. E aí, eles têm que produzir o convite para fazer o lançamento da revista. E a aula 7 é para o lançamento da revista, que daí, o que vocês têm que planejar com eles, como é que vai ser esse lançamento. Se essa revista vai ser enviada em PDF para os visitantes, se vai ser disponibilizada no site da escola, se eles vão colocar num blog, enfim, tá? Projeto 4 é Festival de Cinema. A aula 1 é Conheça o Gosto dos Seus Colegas. Explique a ideia central do Festival de Cinema para a turma, depois faça-os criarem perguntas sobre os gostos e preferências cinematográficas de todos. Lembre-se de que é possível incluir filmes, séries e vídeos. Aula 2, a entrevista. Com as perguntas em mãos, os alunos devem entrevistar uns aos outros. Aqui, nessa aula, eles vão criar as perguntas para a entrevista. O objetivo da pesquisa é descobrir as preferências cinematográficas dos colegas, tá? No 2, eles vão fazer a entrevista com os colegas. Todos vão entrevistar todos, tá? Todo mundo vai pegar o seu papel de entrevistas com as perguntas que eles criaram e vão entrevistar os colegas. O que está escrito ali que eu não consigo ler? Divida a turma para que o alcance de resposta seja maior. Coleta de dados. Com as respostas às entrevistas em mãos, os alunos farão um levantamento de dados e preferências da turma, apresentando em gráficos e porcentagens. Aqui, no ensino médio, quem faz os gráficos são eles, né? E que não somos nós. Lá, até o Fundamental 1, a gente ainda faz a contagem e faz o gráfico com eles. Aqui no ensino médio, eles mesmos vão criar os gráficos e apresentar. Categorias para a premiação. Nessa aula, os alunos criarão as categorias de premiação dos filmes escolhidos, assim como partindo dos dados de coleta de pesquisa farão a escolha dos filmes, ai que saco isso, dos filmes que serão assistidos. Deixa eu aumentar aqui. Qual é o objetivo? O objetivo é que todo mundo pesquise e vê o que os colegas gostam, tá? E aí, depois que eles têm os filmes favoritos, eles vão criar categorias para premiar aqueles filmes que são favoritos dos colegas, tá? Aí, eles, obviamente, como são ensino médio, vão ter que criar cédulas de votação, sejam elas físicas ou virtuais, entenderam? Eu seleciono os meus filmes favoritos da minha turma, depois eu crio categorias para premiar esses filmes, depois eu crio as cédulas de votação, né? Baseado nas categorias que eu criei. O dia de cinema. Nessa aula, os alunos assistirão os filmes escolhidos, lembrando que terão que finalizar em casa. Se eles fizerem se forem vídeos curtos, ok. Se forem episódios de série, ok. Mas se todos eles indicar filmes, eles vão ter que começar na escola e terminar em casa, senão vocês vão ficar o semestre inteiro assistindo filme com eles, né? Dia de votação. Nessa aula, os alunos votam, contam os votos e revelam os filmes premiados. Tem aulas aqui que talvez dê mais de uma aula, mas aí eu me concentrei na ideia principal, gente. Não ensina a ficar aula 1, tempo para organizar o projeto. Aula 2, tempo para organizar o projeto. Aula 3, os alunos se reúnem para organizar o projeto. Eu sei que isso acontece na sala de aula, mas eu não vou ficar gastando aula com isso. Então, assim, aqui é o mínimo de aulas que pode acontecer. O projeto pode dar bem mais aulas, na verdade. Nessas aulas, os alunos se vestirão de diretores e atores e receberão a premiação em nome dos grandes diretores de cinema. O que vai acontecer? Vocês vão dividir com eles, né? Quais filmes eles vão representar. O fulaninho quer ser o diretor do filme X. A fulaninha quer ser a atriz principal, né? Ela vai fingir ser a atriz principal do filme X. O fulano, ele vai ser o criador do vídeo tal. E aí, eles vão receber as premiações que eles criaram, certo? Eles vão ser os premiados no final da história. O que eles só não vão fazer é os filmes, que os filmes foram escolhidos e indicados por eles, mas quem recebe a premiação é eles, porque eles estão fingindo ser aquelas pessoas.
Lembre-se que eles escolherão previamente quem serão no dia da premiação, assim como os colegas devem ter conhecimento de quem é quem. Daí seria bom fazer um crachá, né? Fulana de tal, para eles saberem quem é aquela pessoa, que não vai ser não vai ser o colega, né? De quem eles vão estar representando. Projeto 5 é Predictions for the Future. Aqui vocês vão passar a história da tecnologia para os alunos, tá? Eu botei diversas sugestões. Aqui, ó, história da tecnologia, evolução da tecnologia, as origens da tecnologia. Aqui a história da tecnologia na educação. E aqui a história da tecnologia. Tá? Tem várias sugestões para adequar com a turma que vocês acham que vai gostar mais, né? Enfim. O professor poderá escolher alguns vídeos ou passar a última palestra. Esse aqui é longo, uma palestra. Após assistir, faça comentários com os alunos e a interpretação daquilo que foi explicado. Aí depois a gente vai para os maiores inventores de todos os tempos. Faça a leitura do seguinte site com os alunos. Ó, esse aqui é o top 10 dos inventores de todos os tempos: Thomas Edison, the Wright Brothers, Benjamin Franklin, Nikola Tesla, Charles Babbage, o James Watt, tá? Top 10. Aí, aqui é bem fácil a leitura, né, gente? Bem objetiva. E aqui, 15, tá? Eles botaram esse coisinha aqui na frente, essa imagem bem legal. Thomas Edison, o Alexander Graham Bell, George Washington Carver, Willie Whitney, Gutenberg. Aí são 15 aqui, Benjamin Franklin, Henry Ford, tá? Faça pergunta para os alunos comentarem e exporem sua opinião sobre o conteúdo e os inventores. Conversa com eles sobre isso. Se tal objeto não tivesse sido descoberto ou inventado, como estaríamos vivendo hoje? Gente, eles adoram falar sobre isso. Assim, gente, se o Henry Ford não tivesse inventado o carro, o motor a combustão, como que a gente se locomoveria hoje? Aí eles criam hipóteses, dizem, talvez a gente estivesse voando, professor. Gente, é bem legal, é bem divertido. Divida os alunos em grupos e deixa-os conversarem sobre essas possibilidades. O que eu gosto de fazer? Eu falo no grande grupo, né? Aí eles começam todos a querer falar sobre esse é o momento, tá? Começa um, começa outro, começa todos querendo falar ao mesmo tempo. Quando chega esse momento, eu divido em grupos. Aí eles falam todos ao mesmo tempo no seu grupo, né? Aí eles falam, e depois eles me apresentam um resumo de que cada grupo falou, que eles acharam assim mais interessante. Pesquisa. Faça com que os alunos pesquisem outros inventores não mencionados nos sites e também sobre os primeiros objetos tecnológicos inventados. Os alunos deverão também fazer uma mini apresentação do resumo da sua pesquisa para apresentar para a turma. Aula 4, dos primeiros computadores aos celulares. Passe o seguinte vídeo para os alunos. Esse é um vídeo sobre o primeiro computador. Gente, ele é imenso. É bem legal o vídeo. Aí aqui eu botei aqui os primeiros computadores, como que era enviar um e-mail lá em 1980, como é que se pareciam os primeiros computadores, né, a história dos computadores, quem inventou os computadores. Tem diversos vídeos para vocês se divertirem aqui. Vocês podem selecionar, podem passar todos, enfim. Às vezes eu fico me perguntando assim, passo todos? Mas, gente, eles devoram o YouTube dia após dia, isso não vai ser impactante para eles, vai ser impactante lá na educação infantil, querer passar 10 vídeos em sequência, mas no ensino médio, não. O professor poderá escolher alguns dos vídeos que achar mais interessante e adequado. Após assistir, faça comentários com os alunos e a interpretação daquilo que foi explicado. Aula 5, cinema na escola. Passe esse episódio da série Black Mirror na Netflix, temporada 3,
episódio 1, Queda Livre. Gente, quem já assistiu esse aqui? Senhor. Quem já assistiu? Eu não, Bru. Nunca vi. Gente, façam esse favor a vocês mesmos. Vão lá na Netflix, coloca Black Mirror, temporada 3. Os episódios são individuais, eles não seguem uma sequência, tá? E assiste o episódio 1, Queda Livre. Ele é imperdível. Todo Black Mirror é maravilhoso, mas esse episódio em especial é maravilhoso, tá? Temporada 3, episódio 1, Queda Livre, tá? O episódio possui um pouco mais de 1 hora, portanto é importante fazer os comentários na próxima aula, porque eles vão ficar a aula inteira assistindo. Aula 6, diversos. Faça a interpretação do episódio da aula anterior. Converse com os alunos sobre se eles acreditam que o futuro vai ser assim, como aconteceu no episódio. Assim, ó, assistam. Querem uma diversão no final de semana? Assiste. O episódio é um episódio só, esse, o Queda Livre. Ele é 1 hora e pouquinho, 1 hora e 3 minutos, eu acho. É um filme, praticamente. Após a conversa, divide os alunos em grupos e estimule-os a projetarem um produto do futuro. Eles vão criar um produto que veio do futuro, podendo ser celulares do futuro ou outros produtos tecnológicos. Deixe os alunos se reunirem e discutirem sobre suas ideias. Apresentando os produtos. Após os alunos criarem os produtos, eles deverão criar uma apresentação para explicar aos colegas em que o produto deles consiste e como se usa, mostrando imagens, logos, manual e outros itens que o professor achar necessário. O professor poderá escolher alguns dos vídeos que achar mais interessante e adequado. Opa, esse aqui ficou extra, ficou repetido. Depois eu ajeito com vocês. Não é os vídeos, é os produtos, né? Comentar com os alunos os produtos, que deveria ser aqui, né? Os produtos de cada grupo, mostrando, perguntando, fazendo questões que ninguém faz, enfim. Projeto 6 é o Zodíaco, tá? A aula 1 é a história do Zodíaco. Passe o vídeo abaixo para os alunos. É do YouTube, tá? É a história dos signos, né, na verdade. Aqui tem vários. Ó. Professor, daí vocês podem escolher e fazer os comentários que acharem necessário, enfim, né? É bem legal. Esse aqui é o mais forte, gente. Prestem atenção antes de passar para os alunos esse aqui. Eles dizem que aqui diz que é bem interessante, na verdade, né? Que os zodíacos são os demônios que vivem dentro da gente. Parece, assim, coisa dos evangélicos, né? E o resto só explica a história mitológica. Aí, aqui na aula 2, a história de Aquário, Áries e Câncer. Aí aqui está Aquário, aqui está Áries, aqui está Câncer. Aqui está o listening de Aquário, aqui está o listening de Áries, aqui está o listening de Câncer. Ó, vou mostrar para vocês. Tá? E aqui o listening, ó. Once upon a time, in the ancient lands of Greece, long before water was spilled from glass or plastic, there lived the humble Ganymede. Aqui, o de Áries. Ó. E aqui o listening de Áries, ó. Once upon a time, in the ancient lands of Greece, long before fleece sweaters or flannel sheets, there lived two twins of Sparta, Castor and Pollux. E aqui o de Câncer, ó. Opa, cliquei sem querer. E aqui o listening de Câncer, ó. Once upon a time, in the ancient lands of Greece, long before seafood chains like Red Lobster, Hera reigned as queen of the gods and... Tá? Aí aqui, ó.
Aqui a aula 3 vai ser a história de Capricórnio, Gêmeos e Leão. Aí aqui o texto, Capricórnio, Gêmeos e Leão, e aqui o listening, Capricórnio, Gêmeos e Leão. Ó. Capricórnio, aí o listening. De Capricórnio. Once upon a time, in the ancient lands of Greece, long before goats roamed the Grecian hills and grazed. Aqui, Gêmeos. Tá? E aqui o listening de Gêmeos, ó. Once upon a time, in the ancient lands of Greece. Tá? E aqui, Leão. Tá? E aqui o listening de Leão, ó. Todas começam igual. Once upon a time in the ancient lands of Greece. Porque todas são histórias da Grécia. Tá? Aí, depois, na aula 4, história de Libra, Peixes e Sagitário. A mesma coisa, gente. Os textos e os listenings. Tá? Na aula 5, a história de Escorpião e Virgem. A mesma coisa. Os textos e o listening. E aí, na aula 6 é a hora da produção. Eles leram bastante, fizeram input, 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 input. Agora eles vão fazer o output. Após a leitura de todos os textos e interpretação, é a hora da produção textual dos alunos. Dei a eles 2 opções de produção textual. Opção 1, escrever a história de novos signos, inventar novos signos, né? O macaco, o cisne, a serpente, né? E aí vão criar quais são a história desse signo e quais são os traços de personalidade. E a opção 2 né, que é a opção 2, escrever a previsão de cada signo por um mês ou uma semana, conforme o professor achar necessário ou adequado. E esse é o último projeto também, ó. Aqui foi 6 projetos. O ensino médio deu 6 projetos, também fechou 40 aulas. E aí, gente, alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram comentar, pedir, dizer? Podem falar. Muita coisa boa, né? E aí, a gente acaba tendo ideias, né? Claro que, assim, esse último projeto do Zodíaco tem que ser levado somente como ali, história grega dos signos, porque se a gente tiver alunos evangélicos, os alunos evangélicos, eles surtam, né? A história de que não acredita em signo, que signo é isso, não sei o quê. Por isso tem que levar bem lightzinho, dizendo que é uma questão mitológica, né? Bem pela vertente do mito. Exatamente. Uhum. E se a escola de vocês é evangélica, daí, ó, gente, aborta. Aborta o projeto, porque senão você só ia pedir para se incomodar, tá? Eu já trabalhei em escola evangélica, assim, ó, Deus me livre e guarde. Mas se a escola não é evangélica e tu puxar bem para o lado de mito, ainda mais se a equipe diretiva for mente aberta, é bem possível de fazer, sim, sem problemas nenhum. Agora, se a escola for evangélica, se o público é evangélico, aborta a missão, que não vai render, nem puxando pelo lado do mito, eles vão surtar. Né? A não ser que sejam muito, muito, assim, mente aberta para os assuntos da vida, assim, e pelo um ponto de discussão que é bem difícil, né? Porque quando toca na quesito religião, as pessoas parecem perder mais ou menos a cabeça, né? O que mais, girls? Alguma pergunta? Alguma observação? Alguns eu quero colocar em prática. Gostei bastante, principalmente das sugestões
do Enem. Né? Aham. Porque às vezes eu quero passar de uma forma diferente para eles, né? E, nossa, gostei bastante dos vídeos, vou assistir todos. Então, tá. Os vídeos não pude mostrar, porque senão depois a gente tem aquele baita problema com o YouTube. Mas, como vocês têm o e-book, é só clicar que vocês são direcionados aos vídeos. E aí é muita coisa boa que tem. E aí dá para selecionar com calma, né, gurias? Ver com calma. E assim, como uma ideia puxa a outra, vocês nem precisam exatamente usar as minhas sugestões. Alguma outra ideia que vem, alguma coisa que queira adaptar, alguma coisa que queira tirar. Enfim, quarta passada foram 80 planos de aula, hoje foi mais 80, então eu espero ter ajudado. Com certeza ajudou, Bru. Muito obrigada. Eu que agradeço, gurias, a presença de vocês. Bom final de recesso, bom final de semana. Aproveitem aí quem está de recesso, bom trabalho para quem não está. E nos vemos, então, lembrando que a comunidade está de recesso na semana que vem, então a gente não vai ter o nosso encontro, ok? Só voltamos a ter nosso encontro em agosto. Boa noite, boa noite. Ok, boa noite. Boa noite, Bruna. Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite.